Eu tô pensando, parecendo uma Maria Rosca. Aquela senhora não tinha voltado. Aí que é. Essa noite tem máscara. Lá atrás da porta tem um pacotinho disso aqui. Atrás da porta da frente. Já. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal da live. Estou tirando a máscara, senão embaça meu óculos e aí fica difícil. Sejam todos bem-vindos. Primeira vez, seja muito bem-vindo. Tem mais pessoas que é a primeira vez. A nossa casa tem atendimentos na terça e quinta às 20 horas. Na sexta às 14. E sábado agora nós não vamos ter. E nem na terça-feira. Porque nem no domingo, porque como é carnaval, então não vai ter atendimento nesses dias, né? Nem no domingo, nem no sábado e nem Na terça. na terça. Mas vai ter as lives. As lives vai ter, então vocês podem estar assistindo pelo Facebook, tá bom? Sexta-feira que vem é normal, tá? Estaremos aqui firme e fortes, nem geleia, mas estaremos aqui. Então é só essa semana. Na próxima semana continuam os atendimentos. As crianças no sábado, no domingo às 9 e às 10h30. E aí a gente vai estar atendendo todo mundo bonitinho, tá? Sejam todos bem-vindos. Vou avisar que nós temos uma rifa que está correndo, que é deste quadro que vocês, quem não viu ainda, pode dar uma olhadinha do quadro que está aqui na parede. Boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Desculpa, Carlos. Falando do quadro, a rifa está na recepção, ali da livraria, que é chegando na livraria, então já vamos falar. Que o sustento da casa é esse. O bazar, a livraria e a cantina, que está aberta, tem salgadinhos, né? Tem bolo, né, Elza? Isso, sim, senhora. Aí, fiquem à vontade, tá bom? Após o passe, quem quiser, a gente está atendendo na cantina, tá? Gente, hoje tá difícil. Nós temos o grupo das arteiras que fazem enxovalzinho para as criancinhas recém-nascidas, que é uma saída da maternidade, onde vai ter ali o manta, coeiro, um pagão, mijão, casaquinhos de lã, meinha, sapatinho, mamadeira, chupeta, que eu não concordo, mas vai. Chupeta é uma coisa que a gente acostuma a criança, né? Não que a criança queira aquilo, né? É um plástico, né? Para deixar, vou deixar calminho. Não é bem calminho, né? Você fica viciando a criança já desde pequeno. Põe uma suquinha para pôr na boquinha. O problema é depois tirar. Então, aí é difícil tirar depois, né? Então, aquilo que a gente não quer que a coisa propague, a gente não faz, certo? Temos também a cesta básica, que é o atendimento que damos a algumas famílias. E essa cesta básica, a pessoa tem que estar frequentando a casa para poder receber. Aceitamos doações também. Tanto para as arteiras, com linhas, lãs. Linhas que eu digo são linhas para tecer. É mais lã, né? Mas linha também fica bonito, os casaquinhos de linha fica show. Que faz bem. A gente agradece e temos o nosso atendimento fraterno. É um atendimento de orientação
orientação que, quando a pessoa não pode ou tem algum problema, a gente está abrindo uma exceção e atendendo aqui. Mas normalmente é pelo telefone. Eles costumam ligar se a pessoa quiser. Então a pessoa tem que pedir para passar por essa orientação, tá? É telefone ou WhatsApp? No WhatsApp, né? Vai te chamar no WhatsApp, mas acho que é chamada de vídeo, né? Porque aí você vai estar olhando a pessoa, vendo a pessoa. Então, é chamada de vídeo, né? E aí vocês vão estar conversando com a pessoa, os orientadores. Tá bom. Certo? Quem é deles? Não sei. Certo? Eu não sei. Surpresa. É surpresa. Então, que mais que eu teria para passar para vocês? É isso, né? Sejam todos bem-vindos. Um ótimo tratamento a todos, porque a nossa palestra de hoje é sobre o livro Vinha de Luz, né? Oli, Oi. estão perguntando aqui quais os dias que vai ter a live. Então, é domingo, 10h30 e terça, às 8h. Domingo, ó, as nossas lives vão ser domingo às 10h30 e depois o outro. Terça-feira, às 20h. E terça-feira às 20h, tá? Desculpem, gente. Hoje eu estou me atrapalhando. Mas vamos falar do nosso livro, que nós temos a palestra, que é um tratamento. Então, vai ser a palestra sobre o livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Então, nós vamos estar... É um tratamento, tá? É um tratamento porque nos faz refletir, repensar as nossas ações e as nossas atitudes. Então, já nós vamos ter a nossa irmã Zia Liege apresentando. Eu vou pedir agora a vocês que fechem os olhos e vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nos ligarmos à espiritualidade, nos envolvendo em muita paz e muito amor, recebendo toda essa luz, todo o entendimento que será ministrado hoje pela Liege na nossa palestra e por toda a espiritualidade. E assim, neste envolvimento de luz azul a todos nós, vamos envolver a nossa irmã Liege, que vai fazer a nossa palestra de hoje, o capítulo 87, Olhai. Com licença de tirar a máscara, tem que pôr óculos. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Boa tarde ao pessoal do Face. Que Jesus nos mantenha na sua paz, que possamos ir absorvendo a serenidade do plano espiritual para que nós possamos nos aquietando e nos preparando, tanto para a reflexão, a compreensão, como para o tratamento que vai ser ministrado hoje, né? Lembrando que o tratamento começa exatamente aqui, onde o plano espiritual vai observando, já vai preparando cada um para receber aquilo que esteja precisando. Como a Elisena disse, a palestra é do Vinha de Luz, né? Psicografado pelo Chico, ditado pelo Emmanuel. Só que eu vou usar o meu companheiro aqui, antiguinho, de muito tempo, de 94, que ele me acompanha, porque sempre faço algumas anotações. Então, vamos lá. Vamos refletir um pouquinho sobre a mensagem de Marcos hoje, né?
87, olhai. E eu vou ler por inteiro, para que vocês peguem um contexto, para que depois a gente vá comentando, né? Se eu começo de pedacinho em pedacinho, fica meio, para algumas pessoas fica meio perdido. Olhai, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Palavras de Jesus, está em Marcos, capítulo 13, versículo 33. Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes, referimos-nos a orar e vigiar sem meditar a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos, imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com o entendimento. O imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável à perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas, são portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Detende-vos na apreciação do dia. Seus campos, constituídos de horas e minutos, são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Nossa, essa é uma das mensagens mais brilhante, essa mensagem de Emmanuel, que ele extraiu dessa passagem de Marcos, né, do capítulo 13, versículo 33, aonde Marcos estava nos alertando. E o Emmanuel, ele sempre aproveita um trechinho da Bíblia, do Evangelho, para ou nos esclarecer sobre a passagem, ou através da passagem nos instruir, nos ajudar no nosso dia a dia, focando em situações mais atuais, né? Nossas necessidades. Então, vamos lá. Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes referimos-nos a orar e vigiar, sem meditar a complexidade e a extensão. Já virou uma coisa tão comum, né, as pessoas falarem orar e vigiar, na realidade é vigiar e orar, né? Então, as pessoas não põem a devida atenção nesse vigiar e orar. E é por isso que Marcos diz: olhai, vigiai e orai. Porque para a gente vigiar, a gente precisa estar muito atento a tudo que se passa ao nosso redor. E não é só orar e vigiar, ficar orando, né, e achar que orando está vigiando, está se protegendo. Não é bem isso, né? Vamos lá. É indispensável guardar os caminhos e imprescindível se torna movimentar as possibilidades na esfera do bem.
Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. Então, o que ele está dizendo aqui? Que nós precisamos estar atentos e sempre procurando entender, compreender o que está acontecendo à nossa volta. Nós estamos aqui, não é para ficar navegando, né? Não é para a gente ficar, como o pessoal fala por aí, empurrando com a barriga. Nós estamos aqui num profundo aprendizado, numa oportunidade maravilhosa para o nosso crescimento, né? Como alunos de uma série que, quanto mais prestar atenção na aula e executar suas tarefas da melhor forma, vai ter uma aprovação muito melhor. Caso contrário, repete a série, né? Aí a gente, quando não tem um bom aproveitamento das nossas oportunidades e das nossas experiências, nós somos obrigados a refazer ali mais adiante, talvez numa próxima reencarnação, né? O imperativo colocado por Marcos, ao princípio da recomendação de Jesus, é de valor inestimável à perfeita interpretação do texto. Então, mais uma vez, a atenção, né? Sempre atenção, e através da atenção, nós vamos estendendo para a reflexão. E através da reflexão, da análise, a gente vai tendo a compreensão. Tendo a compreensão, o que acontece que é o alerta dessa lição. Quando a gente tem compreensão, a gente tem uma melhor forma de lidar com as coisas, com os acontecimentos, com tudo que vem de encontro a nós, né? Se a gente colocar a nossa atenção e refletir, nós vamos agir, nós vamos interagir, nós vamos responder de uma forma melhor, né? Para que depois a gente não se arrependa. Fala, poxa, eu não devia ter feito, eu não devia ter falado, ou eu devia ter dado uma satisfação. Tem muitas coisas que podem ser colocadas, né? Para que a gente tenha o melhor aproveitamento de tudo que acontece para nós. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Então, discernir é a primeira preocupação da sentinela, o conhecimento. Né? Discernir é ter conhecimento, é saber como falar, como agir, né? E para isso é preciso que a gente tenha aquela tranquilidade da atenção. Estamos atentos para que nós possamos examinar, ponderar e refletir, né, mais uma vez falando, para que o nosso retorno para as coisas que vêm ao nosso encontro possa ser o melhor que a gente possa fazer, né? Sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Então, aqui ele chama atenção para a visão psicológica. A visão psicológica, a gente precisa ter conhecimento, mas principalmente pelo autoconhecimento. Aí a gente bate naquela tecla sempre, reflexão. A nossa amiga reflexão. Se no momento do nosso dia a gente tirar alguns minutos para refletir, geralmente acontece à noite, né? Quando a gente vai dormir, a gente para pensar no que a gente fez, no que a gente tem que fazer. Mas a gente pode ir um pouquinho além disso, né? Fazer a nossa prece com tranquilidade e nos perguntarmos: o que eu fiz hoje de bom? Como foi o meu dia hoje? Isso é de um proveito muito valioso, gente. A gente precisa ter isso. Né? Como a gente aproveitou o tempo que nós estivemos
vigilantes, né? Estivemos acordados. Então, aquilo que foi bom, muito bem, a gente continua. Aquilo que a gente não gostou, puxa, eu não fui legal quando eu dei aquela resposta. Então, dá para consertar? Dá para pedir desculpa? Ou dá para ter um diálogo? Se der, tudo bem. Se não der, serviu de experiência para a gente ter uma próxima oportunidade fazer melhor, fazer diferente. Nós estamos aqui, é um aprendizado, né? O eterno não é aqui, né? Nós estamos num grande aprendizado. Então a gente não pode se cobrar, né, tanto. A gente precisa se conhecer, se compreender, saber os nossos limites. E aí a gente vai se melhorar, né? Nós fazemos parte da natureza. A natureza ela não dá saltos. Tudo na natureza, as plantas, os animais, tudo, tem o seu ciclo, tem o seu tempo. E nós também, e por isso nós somos todos diferentes. Nós temos o nosso tempo de compreensão, de melhorar, né? Mas o importante é a gente utilizar isso, essa oportunidade, né? Então, quando fala aqui da visão psicológica, uma das coisas muito importantes, gente, é o auto-perdão. Tá? Nós não podemos exigir muito de nós. Também não podemos ser muito maleáveis, né? Mas nós devemos ter a compreensão de que a gente está crescendo espiritualmente, né? Que a gente está aprendendo. E por isso, hoje eu errei, amanhã, e estou tendo a consciência de que hoje eu errei, amanhã eu não vou repetir esse erro. Então, não existe coisa ruim, existem experiências que vêm, né, experiências que podem ser boas, mas que vieram exatamente nos mostrar aonde nós precisamos melhorar. Né? Porque se nós erramos, aquela experiência veio para nos mostrar que a gente precisa mediar ali, a gente precisa olhar ali, nesse nosso ponto, sabendo que a gente tem uma fraqueza, uma falha, e da próxima vez a gente vai fazer melhor. Né? Olhar o trabalho de cada dia, o serviço comum, permanece repleto de mensagens proveitosas. Então, é a coisa da experiência, né? Se nós formos atentos às nossas experiências, nós vamos ser atentos ao que nós fizemos durante o dia, nós vamos ter um aproveitamento que essas são as mensagens proveitosas, né? O nosso auto-burilamento, né? O nosso auto-aperfeiçoamento, o auto-perdão e a autoajuda também, né? Porque a gente vai se ajudar, vai se esforçar a fazer de uma forma melhor, vai ter uma visão melhor, né, sobre nós mesmos e conhecer as nossas reações. Né? Fixai as relações afetivas, são portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Aqui estamos focando nos amigos e na família, né? As relações afetivas, que são muito importantes para o nosso crescimento, porque desenvolve, né, o nosso bom relacionamento, o nosso amor, os nossos melhores sentimentos. Então, eles nos amam. E quando eles nos apontam alguma coisa, ou vêm conversar com a gente, dar um conselho, né, uma sugestão, como diz aqui, a gente deve parar para pensar. A gente não deve refutar logo de cara, né? Isso pode deixar que eu me cuide. Não, não é assim. Nós estamos aqui para viver, conviver, nos cuidarmos, interagirmos, e principalmente nas relações afetivas, né? Nós estamos aqui porque nos amamos, nos gostamos e queremos crescer juntos, né?
nós podemos ajudar e precisamos de ajuda também, né? Fiscalizar as circunstâncias, observando as sugestões que nos lançam ao centro da alma. Essas são as coisas que nos acontecem, né? Durante o dia ou durante os dias, as circunstâncias, né? Os acontecimentos que nos sugerem coisas para fazer, né? Para que nós estamos aqui para agir, nós estamos aqui para ter atitude, né? Aliás, nosso pensamento já é uma ação, né? Pensamentos, palavras e atitudes devem ser vigiadas. Em primeiro lugar, devem ser olhadas, né? Que se eu estou pensando ou vou dizer uma coisa, eu estou aqui, gente, conversando com vocês, refletindo com vocês, e eu estou olhando e vigiando e orando, né? E graças a Deus estou tendo inspiração também, né? E por isso ficar atenta a tudo que está acontecendo, né? Então, assim, é o tempo todo na vida da gente, né? A gente ter essa observação, né, dos acontecimentos, a atenção, para que nós possamos agir e reagir da melhor forma possível. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Aqui são aquelas nossas companhias espirituais, né? Falando do invisível. Na casa sentimental, que é isso? É a nossa sintonia. É aquilo que a gente atrai, aquilo que a gente tem conosco, e é por causa dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né? Nós vivemos em sintonia, né? E nós precisamos cuidar muito disso, né? Porque assim como nós temos os desencarnados, nossos parentes, amigos, nós temos também relacionamento difícil espiritual. Nós temos coisas complicadas espiritualmente, né? E também temos aqueles que já fazem parte de uma outra esfera que gostam, como dizem por aí, de colocar lenha na fogueira. Se perceber que você está alimentando um pensamento de raiva, ou de julgamento, ou de crítica para com alguém, eles já vêm reforçar aquilo. Então, às vezes, você fala assim, ai, uma pessoa tão chata. Aí você já vai falar que a pessoa tão chata, sem educação, mal criada, não gosta, e por aí vai, é porque estão insuflando. E a gente precisa cortar isso, né? A gente precisa cuidar do nosso jardim, da nossa alma, né? Para que eles, vendo o nosso comportamento, ou eles vão se afastando, ou muitas vezes a gente vai contagiando para que eles, estimulando para que eles se melhorem também. A gente faz muito isso, sem perceber que a gente faz. Detendo-vos na apreciação do dia, seus campos constituídos de horas e minutos são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Então, nossas horas e minutos, olha quanta coisa acontece ou pode acontecer, né, durante o nosso dia. Olha como essa página, né? Cada página pode ser tão rica, né? E tantas coisas que a gente realiza maquinalmente, automaticamente, que a gente não presta atenção e que foram experiências valiosas para nós, né? A gente já está tão acostumado a fazer certas coisas, né? Tem uma rotina que a gente não presta atenção mais uma vez, no olhar. De que maneira você pode fazer isso de uma forma melhor? De que maneira você pode reagir a isso de uma forma melhor? Para melhorar.
olhar e refletir, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Então, fechando aqui isso que a gente estava falando, a importância da reflexão para que a gente vá se conhecendo cada vez mais e vá fazendo o nosso amanhã melhor, né? Nós vamos estar assim olhando, aí a gente vai estar enxergando. Esse olhar é atenção e enxergar, né? Quem nós somos e o que nós estamos fazendo. E aí, o vigiar e orar, nós vamos vigiar de uma forma melhor, nós vamos cuidar de uma forma melhor de nós mesmos e de tudo que nos cerca, né? Mas o orar é fundamental, porque é isso que nos liga, que nos remete para a nossa realidade. A nossa realidade é espiritual, nós somos seres espirituais, né? E quando nós oramos, nós saímos dessa esfera que nós vamos para a esfera espiritual, nós nos ligamos aos nossos protetores, anjos da guarda, a Jesus, a Deus, né? E nós vamos tendo um retorno. Tudo que a gente lança, a gente tem uma resposta. E o retorno do alto é a nosso sustento, é a nossa lucidez, né? A nossa vem luz, vem amor, vem informação, embora a gente a nível consciente às vezes não perceba, mas vem inspiração. Aí você vai, por exemplo, está orando antes de dormir, no outro dia você acorda tão melhor, você acorda às vezes com uma solução de alguma coisa que estava te afetando, né? Ou então acorda calmo, tranquilo, né? Aquele que estava te deixando abalado, no outro dia você acorda melhor, aquele já não é mais tão, não te abala mais. Enfim, essa relação com a nossa vida espiritual é fundamental, né? Esse orar nos fortalece, nos enriquece, nos ilumina. Nós sentimos amor quando nós oramos, nós nos sentimos uma pessoa melhor, nós ficamos leves. Por quê? É o retorno disso, né? A gente expande espiritualmente e aí a gente alcança, né, aqueles que nos amam, aqueles que estão nos ajudando, e quando a gente volta carregado de tudo que é bom para a nossa ajuda, né, o nosso auxílio. Por isso, vamos dar atenção a esse olhar, vigiar e orar, porque ele é completo. Vigiar e orar é bom, mas o olhar é aquela coisa da gente se conhecer, da gente saber o que a gente precisa, e aí a gente vai tomar conta de nós de uma forma melhor e vai se relacionar com a nossa espiritualidade de uma forma melhor. Gente, eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho, que Jesus continue nos encaminhando, mas principalmente que nós estejamos seguindo os seus ensinamentos, os seus conselhos, porque Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós e nós temos de fazer a nossa parte. A nossa parte é olhar, vigiar e orar. Jesus nos abençoe, nos despeça na sua paz, que todos possam voltar aos seus lares ou para onde se dirigirem, nessa paz, levando essa paz e transmitir, né, tudo aquilo que a gente está aprendendo, tudo aquilo que a gente está recebendo, que a gente possa também ser veículo e estar levando aqueles com os quais nós nos encontramos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. E obrigada, Liege, pela linda palestra. Eu vou pedir para o pessoal de casa, aí da live, que coloque uma jarra com água
nós vamos fazer as nossas vibrações ao passe à distância e o agradecimento. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus. Vamos levar o pensamento a Jesus e vamos vibrar. Vamos vibrar amor, paz, harmonia, fraternidade, equilíbrio ao planeta Terra, à fauna, à flora terrestre e a toda a humanidade terrestre, encarnada ou desencarnada. Vibremos perdão e amor a todos nossos ditos inimigos. Vibremos pela paz mundial, pela expansão do Evangelho de Jesus a todos os povos, lares e corações, para que um dia haja uma única religião no planeta. Vamos vibrando paz, equilíbrio, harmonia e força de vontade para se melhorar. Aos nossos irmãos que estão nas cadeias físicas e espirituais. Vamos vibrando amor, harmonia e aceitação da nova morada aos irmãos que estão passando para a pátria espiritual, bem como aqueles que estão chegando ao plano físico. Vibremos muito intensamente amor, paz, harmonia, equilíbrio, saúde, força de vontade para se modificar e se melhorar, fé em Deus e em Jesus, a todos os nossos irmãos que estão doentes, sejam doentes do corpo físico ou do corpo espiritual, que estejam nos hospitais, prontos-socorros, casas de saúde, asilos, orfanatos, ou em seus próprios lares. Vibremos amor, harmonia, equilíbrio, saúde, força de vontade para se modificar e se melhorar a todos os nomes colocados na vibração. Com a permissão do plano maior, vibremos pelos nossos familiares e por nós mesmos. E assim, envolvidos que estamos, agora vamos solicitando humildemente a Deus e Jesus, bem como aos companheiros espirituais que estão nos acompanhando neste nosso grupo, bem como aos mentores espirituais da Casa do Caminho, aos nossos mentores familiares e pessoais que façam em nós o tratamento espiritual que estamos necessitando nesta nossa fase da vida. Através de um passe espiritual, vamos sentindo esse passe que irá nos energizando, curando e os nossos problemas físicos e espiritual. E assim, agradecemos de todo o coração este momento de paz, de fraternidade, de aprendizado, de reflexão. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado a todos da live, uma boa tarde. E aqui no salão,